Saudações, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Daniel Menezes e hoje eu inauguro o Fiz Conforme, esse canal de discussão sobre temas tributários ligados à educação e à conformidade fiscal, sempre pensando em responsabilidade social e tributação justa. Antes de iniciar o tema de hoje, eu vou falar um pouco da minha trajetória. Eu sou procurador da Fazenda Nacional desde 2008, sempre atuei na cobrança de tributos federais e atualmente eu integro um grupo de combate à fraude na terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Além disso, eu sou formado em Direito pela Unirio, sou carioca, como vocês podem notar pelo meu sotaque. Sou especialista em Direito Administrativo Empresarial pela Universidade Cândido Mendes e mestre em Políticas Públicas pela Universidade Federal do ABC Paulista. E por que eu vou falar de conformidade tributária? Por que eu resolvi criar esse canal para a gente discutir esses assuntos? Primeiro, porque a contribuição de todos para o financiamento do bem comum é um dever. Está lá na Declaração Universal dos Direitos do Homem. E porque, apesar disso, o pagamento e a cobrança dos tributos ainda são vistos como uma coisa ruim, indesejável, injustificável, se possível, evitáveis por uma parcela dos contribuintes. Tem vários motivos para isso, né? E várias consequências também. Então, eu espero que ao longo dos episódios a gente possa entender a tributação no Brasil, entender a função da tributação, as características dela, os problemas associados a ela e, quem sabe, discutir também algumas alternativas. A minha ideia não é fazer um curso de direito tributário, tá? Eu não pretendo ser excessivamente técnico no tratamento dos temas e nem vou cobrir sistematicamente o programa de uma disciplina de graduação ou pós-graduação em direito tributário. Mas eu vou ficar contente com a audiência e a participação de alunos ou juristas que encontrem aqui boas perguntas para pensar criticamente esse ramo do direito tributário. Então vamos ao tema de hoje, né? Já que isso aqui não é um curso de direito tributário, eu vou começar esse programa falando do imposto de renda de pessoas físicas, ou seja, sobre um assunto atual e bem específico. Atual porque está na época de entregar a declaração de imposto de renda. Específico porque, em vez de começar pelas categorias fundamentais, riqueza, tributo, fato gerador, base de cálculo, alíquota, aquele juridiquês típico do direito tributário, eu vou começar por questões bem práticas e que eu acho importantes. Então vamos lá. Geralmente, até o final de abril, as pessoas têm que preencher e entregar a declaração de ajuste anual de imposto de renda. Para vocês entenderem, né? O imposto de renda é aquele tributo que nós, como cidadãos, pagamos anualmente para contribuir com as despesas do Estado, que vai agir no nosso nome e, em tese, em nosso benefício. A lógica do tributo é que aqueles que adquiriram riqueza durante o ano, nas suas atividades econômicas, paguem uma parte dessa riqueza na forma de imposto para financiar atividades essenciais que permitem o exercício das próprias atividades econômicas que as pessoas empreendem e também toda a vida em sociedade, né? Então, a gente tem 3 ideias fundamentais aqui. Primeira delas, a gente paga imposto de renda porque ganhou dinheiro. O fato de a gente receber ao longo do ano e pagar só no final, às vezes mascara essa realidade, faz as pessoas acharem que o tributo deixa elas mais pobres, como se fosse um roubo. Mas isso não é verdade. Se a pessoa paga imposto de renda, é porque ela recebeu dinheiro. Olhando para o período todo, né, de um ano, ela não vai ficar mais pobre depois do imposto do que ela era antes de ganhar o dinheiro. Então, o resultado depois do imposto necessariamente vai ser maior do que o que ela tinha antes de ganhar o dinheiro. Isso é a ideia de que o imposto de renda não é um confisco. Você não subtrai riqueza, né? Você não tira a riqueza da pessoa. A riqueza que ela ganhou durante o ano é que uma parte já devia ter sido retida, né? Ter sido canalizada para o custeio da sociedade, de um modo geral, mas como não dá para fazer isso em cada pequena operação econômica que a gente realiza ao longo do ano, a gente faz o ajuste no final do ano. Então, a segunda ideia é essa, é que o imposto de renda é anual.
mas em alguns casos ele é descontado a cada operação. Como eu falei, não são todas as operações que permitem esse desconto, mas algumas já, quando são realizadas, ocorre o desconto do tributo. E aí as pessoas têm dificuldade de entender, às vezes, por que tem um ajuste. Afinal de contas, se elas já tiveram alguma parcela retida a título de imposto, elas acham que não deveria haver a necessidade de pagar mais algum imposto, né, na hora de fazer o ajuste. O que acontece é que, quando se faz o desconto na fonte, ele é feito com base numa estimativa. Tá? É um padrão de receitas e despesas médio, que pode se confirmar ou não. Por exemplo, se você tem mais de uma fonte de renda, provavelmente você vai ficar acima das expectativas. Se você tiver muitas despesas com educação, previdência, tratamento médico ou vários dependentes, você vai ficar abaixo daquela expectativa de riqueza que a lei estabeleceu como parâmetro para a tributação na fonte. Daí a necessidade de ajuste para a pessoa informar se a renda e a despesa anual delas foram maior ou menor do que as estimativas, e aí ele vai pagar ou receber devolução da diferença. Tá? A terceira ideia importante desse sistema é que a gente não paga imposto de renda para marciano, né? A gente paga tributo para o Estado, que é um acordo entre nós mesmos para dividirmos algumas despesas que sozinhos nós não íamos conseguir realizar. Tá? Muitas dessas despesas trazem benefícios homogêneos. Por exemplo, quando o Estado constrói uma hidrelétrica, nós não temos apagão. Quando lança um satélite para fazer previsões meteorológicas, quando constrói uma ponte, quando vigia as fronteiras, quando instala sinais de trânsito, quando limpa bueiros, quando fiscaliza produtos perigosos, entre várias outras atividades que a gente simplesmente não teria como fazer sozinho. Eu não teria condições de mandar um satélite para fazer previsão do clima. Nem teria eu condições de eu mesmo vigiar as fronteiras nacionais ou contratar alguém para vigiar, sei lá, os 5 metros de fronteira que correspondem à minha pessoa. Isso não faria sentido. Então, a primeira ideia é que tem algumas atividades que não fazem sentido serem custeadas individualmente, porque elas geram benefícios homogêneos, que eu não tenho como quantificar o quanto cada um foi beneficiado, mas que coletivamente todos somos beneficiados. Mas aí você vai pensar em algumas outras ações estatais pagas com o dinheiro dos impostos que não nos beneficiam diretamente. Por exemplo, né, se eu tenho um plano de saúde, eu posso achar que gastar dinheiro com saúde pública não me favorece. Ou seja, é algo que não me traz um benefício imediato. Né? Isso que eu falei para plano de saúde vale para a educação e para a previdência também. Né? A gente pode ter uma ideia de que se eu pago do meu próprio bolso para custear o serviço para mim, por que eu vou contribuir para o Estado para fornecer um serviço que eu nem utilizo? Né? Acontece que nesses casos o imposto de renda tem uma outra função, que é uma função redistributiva, em que umas pessoas pagam pelo serviço que outros vão receber. A ideia, o conceito aqui é de solidariedade. É a gente entender que certas pessoas não têm condições de pagar com a sua própria riqueza a totalidade do benefício que elas precisam ter. Né? Da mesma forma que eu não tenho dinheiro suficiente para construir uma hidrelétrica, por mais rico que eu possa ser, algumas pessoas não têm dinheiro para pagar um plano de saúde que cubra todas as situações, né, os riscos de saúde que ela enfrenta. E a ideia aqui é que quem tem mais dinheiro contribui para os serviços que têm menos. Mesmo nesses casos, nós somos beneficiados. Né? Nós que não usamos o serviço somos beneficiados por ele. Pensa assim, para que existam trabalhadores qualificados, inovadores, capazes de idealizar e executar tarefas que são boas para nós, para quem é empresário, para quem é consumidor de um determinado serviço, é preciso que as pessoas recebam educação. Além disso,
a gente não tem como adivinhar quem vai ser um gênio na medicina, na engenharia ou na biologia no futuro. Então a coisa certa a fazer é garantir que todos recebam uma educação boa, para que desenvolvam seus potenciais e se tornem esses gênios do futuro. Achar que um modelo em que eu pague apenas pela minha educação vai ser melhor para mim é um engano, porque se você não for o Galileu Galilei, que era um gênio em quase todas as áreas do conhecimento do seu tempo, você vai precisar de outras pessoas que tenham desempenhos excelentes em áreas que você não domina. A melhor forma de conseguir isso é educando todas elas, inclusive as que não possuem recursos financeiros, mas que podem ser gênios ainda não descobertos. Então, entra em cena aqui a redistribuição tributária, para que você, sozinho, não tenha que pagar pela educação da nação inteira, nem para que os gênios potenciais fiquem sem instrução. Agora que a gente tem uma ideia geral de como funciona o imposto de renda e por que ele é importante como forma de contribuir para atividades que são benéficas para o conjunto da sociedade, a gente pode pensar um pouco fora da caixinha e discutir se o modelo atual é o melhor que a gente pode ter. Como eu falei, o imposto de renda é cobrado quando a gente ganha dinheiro durante um ano. No sistema atual, são dois tipos principais de riqueza que são tributados: rendas do capital e rendas do trabalho. Eu não gosto muito dessa expressão renda do trabalho. Para mim, ela é uma contradição. Tá? A ideia de renda surge no passado exatamente como uma receita obtida sem trabalho. Primeiro com as rendas da terra, os arrendamentos. Depois as rendas industriais, os lucros. E finalmente as rendas financeiras, os investimentos, dividendos. Ao contrário, o salário era a receita paga pelo trabalho, que nada mais é do que a venda da força do trabalhador, do tempo do trabalhador, ou se ele for um trabalhador intelectual, da razão dele, né? Do raciocínio dele, da capacidade de pensar dele. A gente pode falar também em rendas comerciais, que são um caso interessante. Imagina assim, o cara pega um dinheiro, compra um produto, vende esse produto e tem uma renda, que é ao mesmo tempo fruto do trabalho dele como vendedor e do dinheiro que ele investiu comprando. Esse caso é interessante por vários motivos, e o principal deles é que se essa venda ocorre sem lucro, ele não tem renda tributável. Existe uma coisa chamada livro caixa, para essas pessoas calcularem o seu lucro e o seu imposto. Outra situação interessante é o que chama ganho de capital, que é o lucro que eu tenho na venda de uma parte do meu patrimônio. Geralmente são ações ou imóveis. Tá? É bem parecido com o caso do comerciante. A diferença é que o ganho de capital é tratado como uma coisa esporádica, né? Você não faz daquilo um meio de vida. Enquanto a renda comercial é habitual da profissão do comerciante. É aquilo que ele, né, é a renda natural dele. É de onde ele tira o sustento dele. Para que a gente tenha uma ideia das rendas que pagam imposto de renda, a gente pode questionar o modelo atual. Será que ele é o melhor? Eu acho que não. Primeiro porque, como eu disse, eu não acho que salário seja renda. E por isso eu acho que o ideal era que o salário não pagasse ou pagasse menos imposto. Não é só um mero jogo de palavras. A questão é que o salário é o que eu recebo por vender a minha força, o meu tempo, a minha inteligência para alguém. O sistema capitalista presume que o salário é justo, ou seja, eu recebo o equivalente exato ao que aquele tempo, força e inteligência valiam, sem lucro. Se você, como eu, já leu Marx, você sabe que essa equivalência entre o salário e o valor do trabalho não é correta. Sabe que eu recebo em salário menos do que a minha força de trabalho valia enquanto uma mercadoria útil para o comprador, já que com ela ele precisava dela para produzir coisas que tinham um valor maior do que a soma de todos os seus custos, gerando assim a mais-valia. Então, eu acho que o salário não deveria pagar imposto de renda, porque o trabalhador, pensando bem, não ganhou dinheiro na venda. Ele não ficou mais rico. O que aconteceu foi que ele alienou parte do patrimônio dele, o tempo e a força dele,
trocando pelo equivalente exato em salário. Segunda razão para eu achar que o sistema não é bom é que, afinal de contas, por que o comerciante que vende um produto ou o investidor que vende ação sem lucro não paga imposto ao trocar o seu patrimônio, seus estoques e seus direitos, por dinheiro? Mas o trabalhador que troca a sua energia, que é o seu bem mais valioso, muitas vezes o único que ele tem, e ele vende esse patrimônio, troca esse patrimônio por dinheiro, em princípio sem lucro, por que ele paga tributo? Por que o comerciante e o investidor que vendem sem lucro não têm ganho de capital e não são tributados? E o trabalhador que vende a sua força de trabalho pelo equivalente necessário à sua subsistência, isso é uma definição também da teoria econômica, ou seja, sem lucro, vai pagar tributo. Para piorar, o nosso sistema não é que ele cobre imposto igual do trabalhador e do empresário. A gente paga mais imposto sobre o salário do que sobre outras rendas. Pelas leis do imposto de renda, sobre o salário, paga-se até 27,5% de imposto de renda. Aí tem a aplicação de faixas de isenção, progressividade da tabela e algumas deduções. O percentual efetivo cai um pouco, mas fica próximo de 20% entre as pessoas que pagam imposto. Ou seja, aquelas que não são isentas. No entanto, muitas rendas do capital, às vezes elevadíssimas, ao contrário dos salários, que a faixa de isenção é relativamente baixa, muitas rendas do capital são isentas, não pelo valor, mas pela característica, pela forma como a pessoa adquiriu aquela renda. Por exemplo, se eu vendo ações na Bolsa de Valores com lucro até R$20 mil por mês, valor da venda, eu não pago imposto. Vamos imaginar que eu seja um cara que tenha uma boa visão aí do mercado e eu consiga comprar uma determinada ação por R$1.000 e vender por R$20 mil. Eu ganhei R$19 mil em um mês, fazendo 2 transações na Bolsa de Valores, uma comprando e uma vendendo. Eu não pago imposto sobre isso. Eu não estou dizendo que é errado o cara ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, ok. Mas assim, por que esse cara que teve R$19 mil de lucro vendendo ação num mês, não paga imposto de renda nenhum sobre isso? Enquanto um trabalhador que ganhar R$19 mil no mês vai pagar 20% de imposto de renda sobre o salário dele. Não me parece justo isso. Parece para vocês? A mesma coisa acontece com lucros empresariais. Esses são totalmente isentos. Se a empresa der ao empresário um lucro milionário, e vejam bem, a gente está falando aqui de um capitalista. Não necessariamente ele é o gerente da empresa. Não necessariamente ele é um diretor atuante da empresa. Ele é simplesmente alguém que tem uma parcela do capital da empresa e esse capital da empresa remunera ele. Ele pode ser um investidor, uma pessoa que colocou dinheiro na empresa, mas que não toca no negócio. O lucro que ele colhe do trabalho dos outros, inclusive de quem está administrando em nome dele, que pode ser um administrador profissional ou pode ser um outro sócio, esse lucro não é tributado. Só o Brasil, e parece que um outro país lá nos Balcãs, não cobram imposto de renda nessa situação. Tá? Vários outros investimentos também não pagam imposto de renda. LCAs, entre outros. Alguns pagam menos do que o salário. Por exemplo, um investimento a juros de longo prazo, Tesouro Direto, qualquer um pode entrar lá e comprar, tem uma tabela de incidência do imposto, que se você ficar com o dinheiro investido pelo menos 350 dias, alguma coisa assim, o seu imposto vai caindo. E ele chega a uma alíquota bem baixinha, chega a 15%, que se comparado com o que se cobra de salário, que é na média 20%, é uma baita vantagem você ganhar dinheiro comprando um título, você não precisa fazer nada, aquilo dali tem liquidez, enfim, você bota o dinheiro ali, espera o prazo vencer e recebe de volta com lucro.
E vai pagar só 15% de imposto. Da mesma forma, se você tem um monte de imóveis e aluga, esse aluguel também só paga 15%. As vendas de ações acima de 20 mil, a gente viu que abaixo de 20 mil não paga, nem paga, né? Mas acima de 20 mil, paga 15% de imposto. Além disso, eles têm um sistema de cálculo separado, em que cada operação é tributada individualmente. Isso pode parecer ruim, mas não é. Isso é ótimo. Por quê? Porque isso acaba com a progressividade. Como você analisa cada operação individualmente, você não olha para o conjunto da riqueza dessa pessoa. E aí você não calibra o imposto de renda para falar, pô, peraí, esse cara ganhou milhões no total, é razoável que ele pague uma alíquota maior. Não, ele, como é tributado em cada operação, em cada tipo de operação individualmente, né, ou isoladamente, isso faz com que o sistema não olhe para o conjunto da riqueza da pessoa e com isso ele seja tratado como alguém, né, bem menos rico do que ele. Eu não sei vocês, mas eu acho errado que quem ganha dinheiro trabalhando pague mais do que quem ganha dinheiro sentado recebendo juros. A coisa fica ainda mais errada se a gente pensar que as empresas podem deduzir todos os seus custos do cálculo do imposto de renda, o que aumenta bastante o lucro do empresário, que, como a gente viu, é isento. Já o trabalhador não pode deduzir a maioria dos seus custos. O trabalhador precisa comer, mas ele não pode deduzir a alimentação do seu imposto de renda. Notem, que a empresa pode deduzir a energia elétrica, que é o alimento da empresa, do seu custo, mas o trabalhador não pode fazer isso. Outro problemão do imposto de renda no Brasil é que ele é bem achatado em termos de alíquotas. Eu vou explicar para vocês. As pessoas no Brasil, pessoas físicas, pagam nada, são isentas, ou 7,5%, ou 15%, ou 22,5%, ou 27,5%. São percentuais até baixos para a média mundial. Tem muitos países que praticam alíquotas máximas bem maiores, tá? Na ordem de 40%, 45%. E no passado, não tão distante assim, após a Segunda Guerra Mundial, países como a Alemanha, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos praticaram alíquotas de imposto de renda bem próximos de 80%, 90% no máximo, né? Vocês vão falar, isso é muito alto, mas é porque a alíquota do imposto de renda ela é progressiva. Então, você não paga a alíquota máxima sobre toda a sua renda. Você paga a mínima até X da renda, aí para a parcela, né, o pedacinho da riqueza na próxima faixa, você calcula outra alíquota e depois você soma o que você tem que pagar em cada faixa. Por isso que, não, apesar de você ouvirem falar aí que a Inglaterra já teve alíquota de imposto de renda máxima de 89%. Não quer dizer que a pessoa pagava 89% da renda dela. Significava que aquela fração que excedesse um determinado número de libras, milhões de libras, ali sim, só naquele pedaço, incidiria a alíquota máxima. Só que no Brasil, o tributo começa a incidir em rendas bem baixas. A faixa isenta é bem achatadinha, bem pouquinho. E, além disso, a distância entre 7,5%, que é a menor alíquota tributável, né, e os 27,5%, que é a maior alíquota, é bem pequeno. E o sistema de tributação exclusiva, que eu falei dos investimentos, cria uma injustiça terrível. Uma pessoa com um salário de R$ 4.600 por mês é considerada proporcionalmente tão ou mais capaz de contribuir do que um mega investidor, presidente de uma multinacional que ganha 40 milhões por mês. Eles estão na mesma faixa de renda. É lógico que o que eles vão pagar é diferente, mas a proporção entre o que eles ganharam e o que eles vão pagar é a mesma. Um terceiro ponto contraditório do nosso sistema são as chamadas deduções. Os contribuintes no Brasil podem deduzir da sua renda despesas com educação, saúde e previdência, próprias ou dos dependentes, né? Filhos, pais, né? Dependendo do caso.
Tá certo que, assim, por um lado é bom que a gente possa bater uma parte, pelo menos, do nosso custo de vida, como fazem os comerciantes, como fazem os investidores quando deduzem o custo do que eles investiram do lucro que eles obtiveram. Porém, esse sistema tem um lado perverso. Os gastos que podem ser deduzidos são exatamente daqueles serviços em áreas que o Estado se comprometeu a fornecer para todos. E justamente aqueles que têm sofrido mais cortes e sucateamento: educação, saúde, previdência. Com isso, o sistema de deduções acaba se corrompendo e ele produz a seguinte injustiça. Os ricos, que são capazes de comprar a sua própria educação, saúde, previdência, fazem isso, pagam por ela e deduzem do imposto de renda. Então eles contribuem ainda menos para a sociedade porque eles deduzem da sua riqueza esse custo, que é um custo pessoal. Além disso, porém, enquanto isso, na verdade, eles continuam se beneficiando indiretamente do serviço, porque, como eu falei, se o cara tem uma empresa, ele precisa de mão de obra qualificada. E essa mão de obra, como ele não está pagando a escola dos filhos dos empregados dele, que no futuro vão ser os empregados da empresa dele, ele está se beneficiando de alguém que está pagando imposto para que essa escola funcione e dê uma educação de qualidade para aqueles que vão ser os futuros empregados daquela empresa. Então, note, ele está trabalhando, ele está contribuindo menos, mas ele continua se beneficiando do sistema. É a chamada carona, o free riding, como se estuda em ciência política. Com isso, pessoal, eu quero encerrar esse episódio com a seguinte reflexão. Pagar imposto em abstrato não é ruim nem injusto. Ao contrário, é necessário, é útil dentro do quadro atual de organização da sociedade capitalista. Tem outros formatos que talvez a gente pudesse não ter impostos, né? Mas isso é assunto para outra hora. Por enquanto, o mais compatível com a nossa sociedade é que pagar imposto é um ônus, é uma imposição que a gente cumpre no nosso próprio interesse. A gente não paga imposto para os outros, a gente paga imposto para nós mesmos, para que o Estado preste aqueles serviços que nós entendemos que são importantes diretamente. Eu posso ser beneficiário direto da ação estatal, no caso da vigilância de fronteira, da construção de uma hidrelétrica, a pavimentação de uma rodovia, no lançamento de um satélite e inúmeras outras atividades, né? E também indiretamente, quando, por exemplo, a gente tem aí um sistema de saúde pública bem estruturado, tínhamos até um tempo atrás, capaz de prevenir e combater com eficiência pandemias. Considerando que, muitas vezes, numa pandemia, a minha saúde não depende só dos cuidados que eu tomo ou das vacinas que eu tomo. Depende também dos cuidados e das vacinas que toda a sociedade toma, né? A gente está vendo aí a Covid agora. As vacinas não têm 100% de eficácia. Então, para aquilo me garantir, para aquela vacina de fato me proteger, não basta eu tomar e achar que agora virei o super-homem, imune à Covid. Não, eu preciso que todo mundo seja vacinado, porque só se eu conseguir vacinar todo mundo, aquela margenzinha de insegurança da vacina, em algumas é maior, em outras é menor, não vai ser suficiente para continuar espalhando a pandemia. Então, a ideia é que nós somos beneficiados pelos tributos. Tá? O que a gente precisa pensar e a reforma tributária seria, né, o lugar para a gente estar discutindo isso, se o sistema de impostos no Brasil é justo, especialmente o imposto de renda de pessoa física. Se me perguntarem, eu vou dizer que não, que ele precisa melhorar. Para isso, eu acho que tem algumas alterações que a gente podia estar discutindo, estar propondo, estar debatendo no Congresso. Primeira delas, se possível, isentar totalmente o salário do pagamento de imposto de renda. Ou, pelo menos, inverter a lógica do sistema para que o salário tenha as menores alíquotas efetivas e as rendas as maiores incidências. No mínimo, a gente precisaria acabar com a distinção entre os tipos de renda e aplicar os mesmos percentuais para todas elas, unificando as bases, de modo que todos os rendimentos juntos definissem a alíquota que a pessoa vai pagar.
Terceiro lugar, eu acho que a gente deveria acabar com as isenções das rendas de capital, né? Algumas, como eu falei, que só tem no Brasil, e outras que, apesar de terem semelhança em outros países, para a nossa realidade, acabam revelando uma injustiça muito grande, né? Quarto ponto, reajustar as faixas do imposto de renda. Como eu falei, né, o imposto de renda no Brasil é muito achatado, então a gente precisava dar uma inflada nessas faixas, aumentar a distância entre elas, tá? E aumentar a quantidade de faixas, criando mais alíquotas para cima, né? Em patamares condizentes com os desafios de financiamento público que a gente tem no Brasil e também de redução de desigualdade. Para ter uma ideia, como eu falei, Estados Unidos, França e Inglaterra já praticaram, em épocas que foi necessário enfrentar problemas como financiamento público, período pós-guerra, alíquotas progressivas que superavam 80% para as faixas mais altas. O Brasil precisa copiar isso, precisa adotar um sistema de imposto de renda semelhante a isso. Há várias pessoas que defendem, não sou só eu, né? Uma referência fundamental nesse assunto é a obra do economista francês Thomas Piketty. Outros também discutem isso, o próprio Stiglitz, né? No Brasil, o Ladislau Dalbor, o Pedro Queiroz de Souza, várias pessoas discutem isso. Tá? Isso é uma ideia concreta, factível, ninguém está inventando nada, é coisa que já foi feita e que deixou de ser feita no momento em que a teoria neoliberal inundou o pensamento social com a ideia de que se os ricos não pagassem impostos, ia ter mais dinheiro na economia e a economia ia crescer. Isso não deu certo, né? Isso está comprovadamente superado, essa teoria. É uma teoria que já foi superada. Então, a gente não tem por que continuar tendo uma política tributária, uma política fiscal que se relaciona com uma teoria econômica superada. Por último, com relação às deduções, eu proponho que elas sejam mantidas, mas limitadas a um percentual do salário, tá? E se propõe a sua gradual extinção. Como? Absorvendo pela faixa isenta. A ideia é que todas as pessoas vão ter uma faixa isenta um pouco maior para cobrir aqueles custos mínimos, né, para a sobrevivência da pessoa. Assim, a gente acaba com essa perversão dos mais ricos terem um benefício, terem uma dedução no seu imposto de renda, além da faixa isenta, que os demais não têm. Né? Nós faríamos com que os mais ricos contribuíssem efetivamente com base na sua capacidade econômica. De quebra, a gente ainda ia conseguir estimular que eles utilizassem os serviços públicos, talvez não os mais ricos, mas as classes médias e as classes médias altas, né? O que teria também um efeito muito positivo na cobrança por aumento de qualidade. Né? A gente sabe que quando o serviço não é bem prestado para uma pessoa que tem mais dinheiro, que tem mais influência política, que tem mais poder de acesso às classes políticas, ela acaba pressionando pela melhoria do serviço. Essa é uma das razões, por exemplo, pela qual o serviço de transporte no Brasil é tão precário, porque, em regra, quem utiliza serviço de transporte no Brasil não é o rico. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que esse episódio tenha ajudado a compreender um pouco melhor o nosso sistema tributário, principalmente a pensar criticamente o sistema, né? Sair do lugar comum, sair daquelas caixinhas que a gente sempre se repete, e pensar um pouco o que o sistema pode vir a ser. A reforma tributária está aí, a oportunidade está dada, e eu espero que vocês tenham gostado, espero que acompanhem os próximos capítulos dessa temporada do Fisconforme. É isso aí, pessoal. Obrigado.